Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, essa faixinha aí é de sol, tá? Que eu fechei a persiana que o sol tava na minha cara aqui. Bom, tá um dia lindo lá fora, mas tá 1 grau, não se enganem. Vim contar uma história pra vocês hoje que a gente recebeu e... Bom, vamos ver o que vocês acham. Eu achei a história dela muito boa. Talvez pelo título aí vocês já vão tirar algumas conclusões assim precipitadas, mas eu sempre penso assim, o que levou aquela pessoa a tomar aquele caminho? O que leva uma pessoa, né, a decidir sobre aquilo na sua vida? Então, eu gosto de ler e ver realmente, né, o que acontece assim na vida real das pessoas, né? Que nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Bom, deixe seu joinha, se inscreve no canal, já deixa aquele oi Dani aí nos comentários para o YouTube entender que vocês gostam do vídeo e bora lá no segundo canal Mundo da Dani, que tá tendo vídeo lá comentando os comentários de vocês. E o segundo vídeo que eu fiz foi sobre a Alice, que falou que não tinha pudor para chegar onde ela chegou. Meu Deus, esse vídeo deu 980 comentários até a hora que eu tinha gravado falando dos comentários. Claro que eu não falei de todos, mas foi até engraçado uma coisa nesse vídeo, que eu gosto sempre de, quando eu comento, ter os dois lados da história, alguém que concorda e alguém que não concorda. E caramba, 100% nesse vídeo não concordava com a Alice. Então eu li lá alguns comentários, falei o nome de vocês, então bora lá assistir no Mundo da Dani. O link tá aqui no box de informação. E não esquece, gente, de mandar sua história também. O e-mail também tá aqui embaixo, tá aí no início, no final do vídeo, tá bom? Pra vocês mandarem concorrer aos $100 aí da história mais vista do mês. Bom, vamos à história de hoje. Oi, Dani, minha querida. Me chamo Alice, tenho 32 anos, sou casada e tenho um casal de filhos. Acompanho o seu canal faz alguns anos e te admiro bastante. Adoro acompanhar as histórias, adoro o jeito que você conta as histórias e a descrição na hora que você conta, tipo, dizendo que eu sou discreta, né? Também aproveito para parabenizar as milhares de Alices espalhadas pelo mundo afora que estão sempre preenchendo o canal com as excelentes histórias. Pois sou filha de um casal muito humilde. Minha mãe trabalhou muitos anos como servente de escola. Ela era funcionária do governo estadual. Já meu pai trabalhou a vida inteira como taxista. Ele nunca teve seu táxi próprio e sempre trabalhou como defensor. Para quem não sabe como funciona o trabalho de um defensor, o meu pai trabalhava num táxi que não era dele. Ele ganhava uma porcentagem em cima das corridas que ele fazia. Durante muitos anos, meu pai até que tirava uma renda melhor como defensor. Só que quando começou a funcionar os transportes alternativos no Brasil, a renda do meu pai foi caindo consideravelmente. Com o tempo, meu pai começou a trabalhar também com transportes alternativos. Só que como ele não tinha seu carro próprio, ele tinha que alugar um carro. E como essas empresas retêm um valor muito alto da corrida, não estava valendo a pena. Tinha meses que ele trabalhava bastante e não sobrava quase nada. E já começou a deixar isso começou a deixar ele muito chateado. A gota d'água para ele desistir foi quando ele sofreu um assalto numa corrida e ficou com refém desses bandidos por algumas horas. Eles usaram um carro que meu pai estava trabalhando para praticar diversos assaltos e obrigaram meu pai a dirigir para eles. No final ainda colocaram meu pai no porta-malas, nossa, e abandonaram o carro numa região deserta, com ele dentro. Isso foi muito traumático, pois por pouco ele não morreu sufocado. Por sorte, um homem que trabalhava num sítio próximo à região estava passando e viu o carro do meu pai abandonado. E assim que meu pai notou que tinha alguém, ouviu o barulho, né, de alguém vindo, meu pai conseguiu começar a bater no carro para pedir ajuda a esse homem. E esse homem liberou meu pai. Meu pai, quando saiu do carro, já estava praticamente sem forças. Depois desse episódio, meu pai começou a ter várias crises de pânico. Ele não conseguia mais sequer colocar o pé fora de casa. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, desse episódio, meu pai teve uma parada cardíaca enquanto dormia e acabou falecendo. Isso abalou muito a minha família, principalmente a minha mãe. Ela foi casada com meu pai durante 36 anos e sempre teve ele como seu fiel escudeiro.
Depois que meu pai faleceu, Dani, a gente começou a viver um novo pesadelo dentro de casa. E dessa vez foi com a minha mãe. Assim como aconteceu com meu pai depois do assalto, minha mãe também começou a se isolar depois da morte dele. Nessa época, eu e minha irmã já estávamos casadas e a gente tentou levar a nossa mãe para passar um tempo com a gente. Só que ela ficava no máximo 3 dias na nossa casa, na minha casa, e 3 dias na casa da minha irmã. Logo queria voltar para casa dela. Ela só ficou um tempo maior quando eu engravidei do meu segundo filho, mas mesmo assim ela não conseguiu ficar 2 meses na minha casa. Minha mãe se entregou de um jeito tão grande que ela abandonou o tratamento que ela fazia há anos para diabetes e começou a ter crises de hipoglicemia. Até que numa dessas crises ela faleceu. Isso pra gente foi um choque, pois em um intervalo de 3 anos perdemos pai e mãe. Dani, voltando um pouco da minha história, vou falar como foi minha adolescência. Eu sempre fui uma menina cercada de amigas. Sempre tive meu grupinho de amigas na escola. Sempre gostei de sair para as baladas e foi nessas baladas que eu conheci meu primeiro namorado, o Antônio. Ele era alguns anos mais velho do que eu, trabalhava numa oficina de bicicletas. Eu já conheci ele de vista, pois eu já tinha colocado a minha bicicleta para consertar nessa oficina que ele trabalhava. Mas eu nunca tinha reparado nele. Até que um dia eu fui para uma balada com esse meu grupo de amigos e no meio da balada ele chegou em mim. Já me chamou pelo nome, fiquei surpresa e perguntei de onde ele me conhecia. E ele relembrou que eu já tinha levado a bicicleta para ele consertar, nessa oficina que ele trabalhava. Foi aí que comecei a lembrar dele. Nesse dia, conversamos na balada, ele falou que desde o dia que eu tinha ido na oficina, ele sempre lembrava de mim e sempre ficava me reparando quando ele me via passar. Mesmo eu achando aquela cantada dele meio tradicional, eu acabei dando abertura para ele e ficamos conversando por um bom tempo. Até que nos beijamos. Depois desse beijo, namoramos por 11 meses. Porém, foi um namoro muito tumultuado. Nos primeiros 3 meses, a gente teve até uma relação legal. Só que depois desse período, Antônio começou a se mostrar uma pessoa possessiva. A princípio, ele começou a implicar com algumas das minhas amigas, começou a colocar vários tipos de defeitos nelas. Inicialmente, ele até conseguiu me convencer a me afastar delas. Depois disso, ele começou a controlar meus horários. Se eu saísse da escola e demorasse um pouco para chegar em casa e ligar para ele, ele já arrumava uma enorme confusão. E com o tempo ele começou a passar na saída da escola todos os dias, credo. Inicialmente eu achava que ele estava fazendo aquilo por amor, pela vontade de estar ao meu lado. Mas com o tempo eu fui percebendo que ele estava fazendo aquilo para controlar meus passos. Eu comecei a ficar muito agoniada. Até que eu me revoltei e falei que eu não queria que ele me buscasse mais na porta da escola, pois eu não estava tendo mais tempo para conversar com as minhas amigas na saída da aula. E isso estava me incomodando. Eu estava me sentindo presa. Quando eu falei isso para Antônio, ele ficou revoltado. Nesse dia ele me xingou de tudo quanto é nome na frente das minhas amigas. Fiquei morrendo de vergonha, pois mesmo ele sendo muito possessivo, eu não esperava essa reação dele. Amigas dela que viram essa discussão no dia aconselharam a ela a sair fora desse relacionamento o mais rápido possível. Gente, nossa, só dela falar me dá até agonia. Bom, ele era descontrolado, mas como eu estava apaixonada por ele, eu acabei dando mais uma chance. Ai, meu Deus, esse negócio de mais uma chance para esses descontrolados não rola, gente. Mas eu não deixei de expressar minha mágoa com ele. Depois desse episódio, ele pediu 1000 desculpas, como sempre. Falou que aquilo jamais ia se repetir, me mandou presentes e com o tempo parecia que tudo tinha voltado ao normal. Que Antônio era o mesmo cara gentil e amoroso lá do início do namoro. Mas algumas semanas depois a gente foi a um show que estava tendo. Nesse dia eu encontrei um amigo de infância que tinha mudado de cidade. Fazia muito tempo que a gente não se via. Na hora que reencontrei esse amigo, o Antônio estava no banheiro. E assim que ele saiu do banheiro, ele me viu conversando e dando risada. Dani, esse homem veio enfurecido para cima de mim, do meu amigo, sem perguntar nada. Ele não perguntou nem quem era a pessoa. Ele simplesmente empurrou forte meu amigo, que caiu sentado no chão. E falou para meu amigo para nunca mais se aproximar de mim sem a presença dele. Meu amigo ficou perplexo e eu fiquei totalmente sem reação. Ele me puxou pelo braço e meio que saiu me arrastando. Quando chegou numa esquina que estava vazia, me deu um tapa na cara e começou a me chamar de vagabunda.
Falou que eu não podia me deixar um minuto sozinha, que eu já me engraçava para outro homem. Gritei com ele dizendo que ele era louco, descontrolado, que eu estava conversando com um amigo que tinha estudado comigo e que tinha mudado de cidade e que tinha muito tempo que não nos víamos. Bom, ele disse que não queria eu conversando com nenhum homem longe dele, sem a presença dele, e me deu um empurrão bem forte. Falei com ele que eu ia para minha casa e que eu iria contar para o meu pai o que ele tinha feito. Nessa hora, Dani, ele foi transtornado. Ele começou a me chantagear, falou que se eu contasse para o meu pai o que tinha acontecido, ele também contaria para o meu pai que eu era uma vagabunda na cama e que ia mostrar os vídeos que ele tinha gravado da gente comigo transando e chupando ele. Gente, como eu fui otária. No início do nosso namoro, eu deixei Antônio filmar a gente transando várias vezes. A princípio eu até relutei em deixar, mas depois da primeira vez que ele filmou, eu vi... Gente, me dá vontade de bater em vocês. Deixar esses caras filmar vocês estão maluca? Eu vi o vídeo e achei legal. E acabou que eu permiti que ele filmasse várias relações nossas. Então, por conta disso, ele tinha vários vídeos nossos, inclusive eu fazendo oral nele, eu gemendo, aquelas coisas. Nessa hora que ele fez essa chantagem, eu fiquei desesperada e implorei para ele não mostrar nada a ninguém. Depois disso, eu acabei ficando refém de Antônio por mais uns meses. Eu já não sentia mais absolutamente nada por ele. Para não dizer que eu sentia nada, eu sentia sim, medo, muito medo dele fazer algo comigo. Até que um dia nós fomos para um bar e Antônio encheu a cara e nesse dia eu já tinha combinado de dormir na casa dele. Quando a gente estava saindo do bar, Antônio já estava embriagado e acabou deixando o celular cair do bolso dele enquanto a gente estava indo para casa. Eu, disfarçadamente, peguei o telefone e escondi na minha bolsa. Assim que chegamos na casa dele, ele dormiu, eu peguei o telefone, joguei num rio que tinha nas proximidades da casa dele. E no outro dia ele acordou e a primeira coisa que ele fez foi procurar o telefone. Falei com ele que eu não tinha visto. Ele ficou desesperado, ligou pro telefone várias vezes, foi no bar. Quando o bar abriu, né, e eu quietinha junto com ele para mostrar solidariedade. Principalmente para ele não desconfiar que eu que tinha sumido com o telefone dele, pois eu corri o risco dele me matar, né? Mas o meu íntimo eu estava radiante, que eu não iria mais ficar refém dele. Os tormentos da chantagem iam acabar. Bom, depois desse episódio, ele comprou outro telefone e queria gravar nossas relações novamente. Eu falei com ele que eu não iria permitir. Ele ficou revoltado, mas não chegou a me agredir. 2 semanas depois, eu falei com ele que eu queria terminar e ele tentou se fazer de bonzinho, implorando para que eu não terminasse. Como não deu certo, ele tentou me chantagear, mas eu deixei claro para ele que se ele fizesse algum mal para mim, eu iria na delegacia. Ele me perturbou por um período indo na porta da escola, mas com o tempo ele começou a se envolver com uma outra menina e me deixou em paz. Bom, depois disso eu tomei trauma de namorar sério. Tudo que eu passei de ruim com o Antônio ficou bem gravado na minha mente. Comecei a ficar com os garotos, eu não queria nenhum tipo de compromisso. Até cheguei a gostar de alguns meninos que eu ficava, mas eu fiquei tão sufocada com tudo que rolou com o Antônio que eu sequer cogitava começar a ter um relacionamento sério. O máximo que eu ficava com o mesmo cara era 15 dias. Quando eu via que o negócio ficava sério, eu pulava fora. Meu subconsciente sempre enxergava algo negativo nesses homens. E isso não me deixava levar um relacionamento pra frente. Com o decorrer do tempo, eu comecei a enjoar de ficar com os meninos só por ficar. Eu já estava começando a me achar desvalorizada. Pois eu ficava com os caras e muitas vezes ia pra cama com eles, depois eles me descartavam ou eu descartava eles. Enquanto isso, minhas amigas já estavam todas namorando, noivas ou até casadas. Bom, ela falou que um dia estava no banco, na fila de um banco, e a fila estava demorando muito. Aí ela conheceu um cara que começou a puxar papo com ela. Gente, sério, eu fiquei acho que 2 horas nessa fila. E conversando com esse cara, parecia que a gente se conhecia há meses. Assim que chegou a minha vez de ser atendida, Natan pediu meu telefone. Na correria, por ter chegado a minha vez, acabei não pegando o telefone. E na hora que acabou meu atendimento, Natan estava sendo atendido em outro caixa.
Nos despedimos com um simples tchau e voltei para o meu trabalho na esperança que ele me ligaria. Porém, Natan só me ligou 5 dias depois. Quando ele me ligou, ele perguntou se eu ainda lembrava dele. Falei que sim, que inclusive estava esperando a ligação dele. Ele justificou que estava sem graça de me ligar, mas que estava doido para falar comigo. Conversamos uns 5 minutos, ele fez um convite de eu tomar um chopp com ele no shopping no final de semana. Na véspera do encontro, eu já estava ansiosa, agoniada, para a hora passar logo. Foi aí que eu percebi que ele tinha mexido comigo. Bom, no que dependesse de mim, dessa vez rolaria algo mais sério. Assim que nos encontramos no shopping, sentamos para tomar nossa torre de chopp. Natan me contou um pouco da vida dele e, diferente de mim, que já estava solteira há muito tempo, Natan tinha saído recentemente de um relacionamento no qual ele tinha sido traído pela noiva. Dani, depois desse nosso encontro no shopping, praticamente não nos desgrudamos mais. O tempo que a gente não estava trabalhando, a gente estava junto. Nessa época, eu trabalhava de secretária numa clínica odontológica. E Natan, desde aquela época, trabalhava como pedreiro, pintor, eletricista. Só que nessa época ele trabalhava numa empresa com carteira assinada. E com 7 meses que estávamos juntos, eu engravidei da nossa filha, Natália. Assim que eu engravidei, Natan me chamou para ir morar com ele. Ele já tinha um apartamento pequeno, mobiliado, no qual ele pagava o financiamento. Eu nessa época ainda morava com meus pais. Mesmo meus pais tendo gostado muito do Natan, eles no início não foram favoráveis de eu ir morar com ele. Eles achavam que era tudo muito recente para a gente começar uma vida. Que a gente tinha que se conhecer melhor e não era porque eu tinha engravidado que eu tinha que sair de casa. Eu sempre fui muito apegado a ele, sabe? A minha irmã, assim nós também éramos uma família, assim, muito apegada uns aos outros. Mas mesmo assim decidi morar com o Natan, pois realmente eu estava apaixonada. Eu não tinha dúvidas que ele seria um bom marido e um bom pai, pois mesmo nessa relação, nossa relação sendo recente, eu já tinha convicção que ele tinha uma boa índole. Depois do nascimento da primeira filha, depois do prazo da minha licença maternidade, eu e Natan achamos melhor que eu pedisse demissão do meu trabalho para eu poder cuidar da nossa filha. Que eu pudesse estar mais presente com Natália, já que nesse período Natan tinha começado a trabalhar por conta própria. Mais uma mulher que tem que pedir demissão do trabalho, né? Eu entendo a situação, mas é aquela hora que você fica totalmente à mercê do cara, né? Você não vai ter mais sua renda, você vai estar em casa, tudo vai depender dele. É isso que eu falo com vocês sobre a independência financeira, né? Mas entendo também que às vezes não tem nem com quem deixar a criança. Mas vamos lá. Natan tinha começado a trabalhar por conta própria e não tinha um horário fixo. Muitas vezes ele trabalhava de segunda a segunda, só ia em casa para dormir. As despesas tinham aumentado com o nascimento da nossa filha e também por conta das várias prestações que a gente estava pagando. Coisas que compramos para mobiliar melhor o apartamento que ele morava quando a gente foi morar juntos. O apartamento antes não tinha quase nada, então eu comecei nesse período a trabalhar de manicure dentro de casa. Comecei a panfletar no residencial que a gente morava e logo arrumei clientes. Eu estava numa fase feliz, estava trabalhando em casa, podia levar e buscar a Natália na creche. Eu tinha esse horário livre para atender meus clientes. Fora isso, meu relacionamento com o Natan estava ótimo. Natan sempre foi um cara muito trabalhador, sem vícios, um homem muito honrado, sempre muito atencioso e também um super pai. Apesar de toda a ausência, né, que eu tinha, assim, de Natan em casa, porque já que ele trabalhava muito, ela falou que sempre teve uma vida muito tranquila. Sempre conquistamos nossas coisas, mas depois dessa fase ótima começou a acontecer um turbilhão de coisas na minha vida. Primeiro foi o assalto com meu pai, né, que eu já contei no início, as crises de pânico do meu pai, isso abalou toda a família. Logo depois veio o falecimento do meu pai. Assim que meu pai faleceu, eu descobri que eu estava grávida do segundo filho, Natan Júnior. E durante a gravidez de Natan Júnior eu tive vários contratempos. Tive problemas de pressão,
O médico me aconselhou a fazer repouso. Inclusive, meu parto teve que ser antecipado, pois minha gravidez se tornou de alto risco. Nesse meio tempo, minha mãe ficou na minha casa para ajudar com Natália, principalmente levar e buscá-la na creche. Só que minha mãe, Dani, era tristeza em pessoa. Ela passava o dia todo abatida. Muitas vezes eu pegava ela chorando e aquilo acabava comigo e me deixava ainda mais tensa. E aquilo fazia minha pressão subir, pois eu ficava triste vendo o sofrimento dela pela perda do meu pai. E com menos de 2 meses que minha mãe estava lá, decidimos que seria melhor ela voltar para a casa dela e colocamos Natália num transporte escolar. Logo que Nathan Júnior nasceu, minha saúde começou a se restabelecer, só que eu não tinha mais como atender meus clientes, pois Nathan Júnior nasceu com alguns problemas de saúde e ele precisava do meu cuidado em tempo integral. Depois disso, mais 2 acontecimentos abalaram minha vida. Nathan Júnior estava com 2 anos de idade e eu perdi minha mãe. Eu fiquei muito abalada. Eu demorei muito para me recompor disso, pois Nathan Júnior continuava precisando muito dos meus cuidados. E por conta disso, eu não tive oportunidade nem de viver o luto da minha mãe. Nesse período, meu marido, Nathan, estava trabalhando mais do que o normal. Ele tinha que conseguir dar conta das despesas de casa, dos medicamentos de Nathan Júnior. A gente não conseguia nada pelo SUS e também para pagar o financiamento do apartamento. As coisas estavam ruins. E, gente, quando elas vêm, parece que vem tudo de uma vez só. Mais uma tragédia aconteceu nas nossas vidas. Uma sexta-feira, Nathan, voltando de uma reforma de um consultório que ele estava trabalhando, um ônibus furou um sinal vermelho e pegou ele em cheio de moto, na moto que ele estava. Nathan não morreu por milagre, mas teve várias fraturas pelo corpo, inclusive fraturou o fêmur. Ele teve que colocar parafusos na perna por conta de uma fratura exposta. Ficou 45 dias hospitalizado e depois disso mais de 1 ano em casa se recuperando do acidente. Aí veio o nosso problema. Nathan trabalhava por conta própria e não pagava INSS. Ele não tinha MEI. Gente, esse MEI aí eu acho que é alguma coisa de pequena empresa, né, que tem no Brasil agora. Eu não sei muito bem o que é, mas eu acho que é algo assim que você paga para você ter uma empresa no Brasil. Então o único dinheiro que ele teve foi um seguro que ele recebeu pelo acidente, algo em torno de 10 mil reais. Uma grana pequena que ele também tinha uma grana pequena guardada. Pois a gente não era nem pobre nem classe média. Gente, não dá para guardar dinheiro nesse país, né? Mas essa grana supriu as necessidades dos primeiros meses. Depois disso a gente ficou contando com a ajuda de familiares, alguns meus, lembrando que o pai e a mãe dela já nem estavam mais aí, e alguns familiares dele. Tanto minha família quanto a dele não tem condição financeira boa. Eles não podiam ajudar a gente tanto. A gente tinha uma prestação de imóvel para pagar, medicamento, luz, internet, condomínio, fralda, comida. As contas começaram a acumular. Começamos a priorizar o que era mais necessário, como alimentação, energia, medicamentos. E só com o passar do tempo, nem para o básico a gente estava tendo mais. Meus filhos pediam um iogurte ou uma fruta e a gente não tinha. E eu ia ficando desesperada. E quanto mais desesperada a gente fica, parece que as coisas pioram. O apartamento chegou a ficar com 6 prestações atrasadas. E começou a bater um desespero que íamos perder o imóvel. Toda semana chegava cartas, notificações de banco. Era um mar de contas. E a única que tinha condições de trabalhar em casa naquele momento era eu. Só que eu não podia deixar meus filhos com meu marido sozinho, principalmente nos primeiros meses, já que Nathan passava o dia todo na cama. Dessa vez ficamos alguns dias sem luz, pois cortaram a luz. Eu enlouqueci. Nathan Júnior teve diversas crises de falta de ar e teve um dia que não tinha luz para nebulizá-lo. Eu tive que descer com ele de madrugada para nebulizar na portaria do prédio. Por sorte, depois desse episódio, minha irmã conseguiu fazer um empréstimo e colocou as contas de energia da minha casa em dia. Mas ainda faltavam outras inúmeras contas que estavam acumuladas. Foi então, Dani, que eu coloquei na minha cabeça que alguma coisa tinha que ser feita. Eu tinha que fazer dinheiro rápido. Em um primeiro momento, eu pensei até em me prostituir.
Cheguei até a olhar algumas ofertas na internet, só que para isso eu teria que ficar o dia todo fora de casa, pois eu não tinha como colocar nenhum anúncio no meu telefone com o Natan dentro de casa. Ele jamais ia aceitar que eu fizesse isso. Mas eu fiquei com essa ideia fixa na cabeça, até que um dia eu olhei umas coisas desse tipo na internet e achei um anúncio. Uma pequena produtora procurava mulheres da minha idade para gravar um filme pornográfico. Salvei o telefone dessa produtora, peguei um resto de dinheiro que tinha lá em casa, coloquei um crédito no meu celular e liguei. Agendei um horário no dia que era para eu ir lá. Inventei uma história para Natan, falei que ia fazer uma entrevista com o Instituto de Pesquisa, que estavam selecionando pessoas para fazer pesquisa eleitoral. Assim que cheguei nessa produtora, me identifiquei. Falei que eu tinha marcado um horário. Logo depois, me encaminharam para uma sala que tinha 2 senhores e uma mulher. Começaram a me falar como era o trabalho. O valor que eles pagavam também era bom. Eles perguntaram se eu já tinha feito algum filme desse gênero, se eu já tinha feito programa e por que eu estava interessada em fazer o filme. Na hora de eu responder, eu falei que eu nunca tinha feito nenhum filme, nem passava na minha cabeça fazer aquilo até alguns meses atrás, mas fui sincera com eles e falei que eu estava precisando muito de dinheiro e que eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Notei que eles ficaram sensibilizados com a minha história, pois eu cheguei até a chorar na entrevista. Eles então educadamente pediram para eu tirar a roupa e dar uma desfilada na sala. Perguntaram se eu teria coragem mesmo e respondi que sim, que eles não iriam se arrepender. Cheguei até a brincar falando que eu não era boa de decorar texto, mas eles falaram que era só uma frase ou outra. O importante era eu demonstrar nas cenas que eu estava sentindo prazer e gemer com cara de safada. Bom, eles agradeceram minha presença na entrevista e falaram que ia entrar em contato comigo. Falei com eles que eu iria aguardar. Assim que cheguei em casa, Natan quis saber como tinha sido a entrevista no instituto. Eu falei que tinha sido boa, mas que eles ficaram de me retornar. Falei com ele que eu estava na torcida, pois o valor era legal. Claro que eu não falei o valor que seria, né? Pois ele ia desconfiar. Mas já era um valor que dava para pagar pelo menos algumas contas. 2 dias depois, o pessoal da produtora me ligou e perguntou se eu podia começar a gravar na outra semana. Eles explicaram que as gravações durariam 5 a 7 dias e que seriam feitas numa casa de praia no litoral. Primeiramente, agradeci por eles terem me retornado e falei que eu iria dar um jeito para passar esses dias fora de casa. Mas eu nem sabia como eu ia justificar para Natan que eu teria que ficar de 5 a 7 dias fora. Passei o restante do dia com o pensamento acelerado, pensando como eu ia fazer. Bom, falei para Natan que o Instituto de Pesquisa tinha me ligado e que as pesquisas seriam no interior, pois, como era época de eleições municipais, eles iriam fazer pesquisas em outras cidades, mas talvez que eu teria que ficar 7 dias fora. Só que ia ser uma grana boa, pois recebia por pesquisa. Pesquisei na internet e vi quanto eles costumavam pagar, né? E falei um valor um pouquinho acima para ele. Como a gente precisava muito de dinheiro, Natan sequer questionou. Só que começou a me bater um peso na consciência. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Eu estava colocando em risco meu casamento, meu caráter. Só que como a situação lá em casa estava muito ruim, eu deixei esse questionamento de lado e enxerguei naquilo a única solução imediata para resolver meus problemas. Contei para uma vizinha que eu tinha arrumado uma oportunidade de trabalhar no Instituto de Pesquisas e ela foi uma amigona. Ela cozinhou para minha família durante toda a minha ausência e ainda ajudou meu marido, que já estava se locomovendo, a tomar conta de Natan durante o dia. Dani, no dia que eu fui para a produtora encontrar com o pessoal da equipe, eu ainda estava apreensiva. Assim que conheci o pessoal que eu ia trabalhar, eles me explicaram um pouco do meu papel. Eu seria uma dona de casa, por isso eles queriam alguém com meu perfil, que ia me envolver com um pescador que tinha um pênis enorme, que ia para minha casa na ausência do meu marido, que também era pescador. Quando eu conheci o cara que ia gravar, ele foi super simpático, tentou me deixar o máximo à vontade possível. Ele já tinha tido experiência em outros filmes e me acalmou falando que ele iria ter toda a paciência comigo. Ele já fazia esse tipo de coisa há alguns anos e nunca tinha sido descoberto por ninguém da família. Seria um trabalho tranquilo. Isso me deixou bem aliviada, mas ainda com peso na consciência, eu sabia que eu estava talvez fazendo a coisa errada, né? Bom, eu fui gravar minha primeira cena com esse homem, eu quase desisti.
Assim que ele baixou as calças, eu tomei um susto. Gente, o pênis dele devia ter uns 20 centímetros, mole. Eu comecei a ficar desesperada e também encabulada de ver muita gente ao meu redor. Eram câmeras, equipamentos, eu ali pelada, prestes a ter que dar para um homem que eu já... Ai, desculpa, eu tive que rir. Que mais parecia um... E nessa hora passou pela minha cabeça novamente em desistir. Mas claro que eu não falei nada com ninguém, até porque eu não podia abrir mão daquela grana. Eu fiz as primeiras cenas de sexo oral com ele com o olho lacrimejando. O senhor que estava dirigindo a cena me perguntou se eu estava chorando, se eu queria parar. E eu disfarcei e falei que eu estava quase engasgando. Ai, Alice, desculpa, mas é que você contando que eu estava quase engasgando com aquele pinto enorme na minha boca. Por isso meu olho lacrimejou e todos começaram a rir. Depois disso, Dani, gravamos algumas cenas, ele me penetrando em várias posições. Só que para gravar essas cenas eu tive que tomar algumas doses de vodka, pois eu estava muito nervosa, com medo, né, daquele trem enorme dele. Esse rapaz que contracenou comigo, ele já tinha experiência e ele sabia usar aquele pinto enorme sem machucar. Depois de gravar algumas cenas, eu cheguei até a gozar de verdade. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Agora, o pior de tudo foi fazer cenas de sexo anal. Com ele foi praticamente 2 dias gravando cenas, né, de anal. Eu sempre curti fazer sexo anal com meu marido. Mas eu já tinha... e com alguns caras que eu já tinha ficado enquanto eu era solteira. Mas eu jamais tinha dado pra alguém com, né, tão grande. Acho que era o maior que eu já vi. Não é nem metade... Não é nem metade do pinto... Ah, o maior que ela já tinha dado antes não era nem metade do pinto desse cara, ela falou. Bom, eles usaram várias técnicas, pomadas anestésicas. Eu não conseguia sentir prazer nenhum nessas cenas. Senti uma dor absurda. Por conta disso, passamos quase 2 dias gravando, pois ficava muito dolorido e eu não conseguia regravar na sequência. Mas eu fui tratada com muito respeito e carinho por todos da equipe. Eles me pagaram corretamente o valor combinado, mas sinceramente eu espero não ter que fazer isso novamente. Eu só fiz pelo desespero. Até hoje me dá calafrios quando passa pela minha cabeça que Nathan pode descobrir o que eu fiz. O filme já está circulando há algum tempo, mas como a produtora é pequena, não passa em canais pornográficos de TV. Mas eu ainda não tive coragem de assistir. Para ser bem sincero, eu sinto vergonha de mim quando eu lembro. Mas o desespero financeiro da minha família era tão grande na época que eu aceitei fazer aquele filme. Eu passei por cima de tudo, até mesmo dos meus princípios e da minha fidelidade com meu marido. Se um dia isso vier à tona porventura, o meu casamento acabar, o que vai me consolar foi que eu fiz essa loucura pensando na minha família. A gente já estava prestes a perder o apartamento. Minha geladeira estava vazia. Eu não tinha sequer dinheiro para comprar medicamentos para meu filho. Eu não aguentava mais ver meus filhos com vontade de comer e não ter. Até mesmo uma fruta eu não tinha em casa. Quando eu voltei de viagem, eu falei para Nathan que eu tinha recebido um valor inferior, lógico, né? Porque eu não ia falar para ele que eu tinha recebido aquele valor todo. Mas eu fui alimentando essa mentira mensalmente, né? Toda hora eu inventava que eu estava fazendo algum bico, mas dessa vez sem viajar. Se o Nathan desconfiou ou não, ele nunca falou nada. Ele sempre foi uma pessoa discreta, mas mesmo que ele tenha desconfiado, que eu tenha feito algo errado, eu tenho certeza que nem passa na cabeça dele que eu fiz uma loucura tão grande igual a que eu fiz. Hoje, Dani, se você me perguntar se eu faria isso novamente, eu não sei te responder. Na hora do desespero, a gente faz coisas que a gente jamais imagina. Bom, depois disso, Nathan se recuperou aos poucos. Infelizmente, ele não conseguiu mais trabalhar na área de construção civil, pois devido ao acidente, ele ficou com movimentos bem prejudicados. Ele acabou se achando em outra área e hoje trabalha com representação. Eu, depois da pandemia, voltei a atender meus clientes como manicure e hoje pago um aluguel barato num ponto comercial para atender elas. Felizmente, o pior já passou, mas o pesadelo foi enorme.
Eu só sei o preço, só eu sei o preço que eu tive que pagar para diminuir aquele tormento na minha vida. Dani, obrigado por ler meu relato. Claro que eu mudei os nomes das pessoas envolvidas para não dar margem ao azar, né? Eu espero não ser taxada de puta pelas Alices, mas espero, antes de ser julgada pelas minhas atitudes, que elas reflitam sobre tudo que eu passei. Claro que só refletindo elas não vão ter a dimensão exata do que eu realmente passei, mas ao menos vão saber que eu não fiz por ser vergonhice, mas por desespero. Bom, mais uma vez, obrigado. Você não sabe como eu estou mais leve colocando essa história para fora, mesmo sendo de uma forma sigilosa. Porém, só de eu escrever isso para você, já me sinto acolhida. Um beijo para você e sucesso sempre. Alice, um beijo para você e com certeza aqui a gente acolhe sempre vocês. Olha, sinceramente, eu não vou te julgar, porque eu já passei situações assim parecidas com a que você passou, de não ter dinheiro para os meus filhos. E assim, gente, é desesperador, né? Agora imagina você passando essa situação, ainda com seu marido de cama, sabendo que ele não ia poder fazer nada. Eu, sinceramente, eu acho que talvez eu fizesse a mesma coisa que você fez. Não sei. Na hora do desespero, cara, a gente não sabe. Então, assim, as pessoas que julgam, né? Talvez são pessoas que nunca passaram por isso, ou pessoas que é fácil julgar o outro, mas também não oferece a mão, né? A sua irmã te ajudou, ótimo, mas tem muita gente que às vezes julga a gente. Nossa, mas você podia ter feito outra coisa. Gente, poderia, sei lá, ela poderia ter feito outra coisa, mas igual ela mesmo fala, ela precisava de um dinheiro assim, imediatamente, para ontem, né? Não era o caso dela procurar um trabalho, começar a trabalhar para receber. Quem ia ficar sem apartamento era ela. Quem estava passando fome eram os filhos dela. Quem ficou sem luz, com luz cortada, foi ela. Então, sinceramente, eu não te julgo, né? O Marcos, ele fala aqui que tem uma frase, é money stock bullshit walk, né? Quando o dinheiro fala, você faz qualquer coisa mesmo, sabe? E o ruim da história é se um dia o Nathan descobrir, ou alguém ver esse filme, ou contar pra ele, mostrar pra ele, talvez ele não sinta assim. Eu não sei se ele vai conseguir entender que naquela época o seu desespero era esse, né? A gente nunca sabe a reação das pessoas. Pode ser que ele entenda, né? Sei lá, pode ser que até na época, se você tivesse falado com ele, ele entendesse, não sei. Mas essa é a parte ruim da história, né? Que tudo que é um segredo a gente sabe que é complicado, né? Uma hora as coisas acontecem, as coisas parecem, né? Alguém viu, alguém vê. Nossa, mas peraí, né? A esposa de fulano. Pode acontecer que não, né? Que ninguém veja, ninguém te reconheça, sei lá. Mas essa é a parte ruim, que nada fica escondido, né? Eu digo ruim no seu caso aí, né? Mas, sinceramente, como eu mesma disse, lógico, não é uma coisa que você vai sair falando aí, vai lá, gente, não, tá precisando de dinheiro, vai lá, faz um filme pornô. Não deve ser uma coisa fácil, igual você falou, você que sorte que pegou aí uma equipe legal, né? Mas deve ser difícil ter ali que ficar pelada na frente das pessoas, né? Câmeras, mostrar que tá sentindo prazer no momento que talvez você nem esteja sentindo, né? Que você tá sentindo dor. Mas eu acho que no final das contas você deu até sorte, então, de ter pego, sei lá, um cara que teve cuidado com você, uma produtora aí que teve cuidado com você. Tem várias famosas aí que fizeram filmes pornôs, né? A Gretchen, Rita Cadillac, não sei quem. Todas elas falaram a mesma coisa, que estavam precisando de dinheiro. Quantas famosas aí posaram nuas pra Playboy? Ah, mas é diferente. Não, não é diferente. Tá ali se mostrando também. Famosas essas que talvez conseguiriam o mesmo dinheiro de uma outra forma, mas foram lá posar pra Playboy. Adriana Galisteu, Juliana Paz, Débora Seco, né? Tantas famosas que foram lá posar nua, né? Se mostrar ali, porque na época com certeza o dinheiro falou mais alto. Eu não acredito que elas foram lá posar nua porque elas queriam posar nua em revista. Alguma coisa
elas estavam pensando em fazer com aquele dinheiro, né? Talvez elas não estivessem passando igual a nossa Alice, uma situação assim, digamos, de sufoco total, mas essas mulheres também, por algum motivo, elas aceitarem ali posar nuas, né? Hoje tem o OnlyFans, que várias atrizes estão no OnlyFans aí, até uma menina que está no Big Brother, que falando que fazem dinheiro. É diferente? Não, você vende material adulto no OnlyFans, você vende fotos nuas, você faz vídeos sensuais. Então, assim, eu não julgo. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Eu acho muito fácil, às vezes, as pessoas julgar, mas ninguém veio aqui, como diz o outro, ninguém veio aqui me perguntar se meus filhos estão passando fome. As pessoas que julgam, ninguém veio aqui perguntar, vem cá, se você perder seu apartamento, você vai morar onde? Com 2 crianças. Ela não tinha mais nem pai nem mãe para acolhê-la, entendeu? Então, assim, eu, sinceramente, eu não julgo. Não julgo. Por mim, você se sinta acolhida. Você fez o que você achou que tinha que fazer naquela hora e ponto. O ruim é que um dia isso pode vazar, as pessoas podem não entender a sua intenção, né? Até a Xuxa fez um filme pornô, vocês lembram lá, com um menino, quando ela estava no início da carreira? E a Xuxa paga um preço caro até hoje por causa desse filme, né? Volta e meia aí estão falando desse filme dela. Então, assim, são coisas que você fez e... Cara, eu falo assim, quando você faz uma coisa que tá fora aí dos padrões da sociedade, né? Digamos assim, você tem que ter cu para segurar o rojão. Vamos falar assim, né? Toda vez que você vem pra internet, que você dá sua opinião, que você dá seu cara a tapa, você tem que ter cu para segurar o rojão. Porque as pessoas vão vir te criticar. Então, de qualquer forma, as pessoas vão te criticar. Ou você não fazendo filme pornô, ou você falando sua opinião na internet, ou você posando, sei lá, na Playboy, ou você abrindo, sei lá, um OnlyFans. Mas, muitas vezes as pessoas não veem por trás o porquê foi aquilo. Mas peraí, por que a Alice fez um filme? Nossa, a Alice, aquela vagabunda casada, fez um filme pornô. De repente você vai ouvir isso. Mas será que as pessoas foram lá querer saber por que a Alice, casada com um marido tão legal, com 2 filhos, teve que ir lá fazer um filme pornô? Será que a Alice é sem vergonha? Será que a Alice fez isso por prazer? Ou será que a Alice realmente precisava fazer isso? Então as pessoas, elas não querem saber da sua vida. Elas não dão a mínima para o que você está passando. Elas querem te criticar, independente do que você tenha feito. Então, amiga, olha, eu acho assim, você fez o que você achou que tinha que ter feito, você, querendo ou não, salvou o seu apartamento, né? Salvou ali seus filhos, o seu marido, e se um dia ele descobrir, se ele não aceitar, paciência, né? Você vai fazer o quê? O que tá feito, não tem como voltar atrás. E uma vez que caiu na internet, já era. Não tem como apagar, entendeu? Não tem como se arrepender. A internet é algo que não dá pra você se arrepender. Você falou, 10 anos depois vão achar uma fala que você falou, né? Você mostrou, não sei quantos anos depois vão mostrar algo que você mostrou, que, né, que as pessoas não concordam ou não. Então eu digo o seguinte, quando vocês forem fazer alguma coisa que não é conveniente aí com as coisas da sociedade, pensem muito bem antes de fazer. E se fizerem, segura o rojão. Ai, fiz, precisei, e aí? Você quer que eu faça o quê? Era o que eu achei na época que eu tinha que fazer, né? Eu, sinceramente, eu nem vejo isso como uma traição, né? Pode ser que algumas pessoas até vejam isso como uma traição, mas você fez ali, sei lá, para salvar, né, uma situação. Eu vejo assim. E se fosse ao contrário, um homem também fazendo, talvez talvez não, com certeza eu pensaria da mesma forma nesse contexto aqui que ela falou. Por isso que eu falo, é bom a gente saber a história por trás da decisão das pessoas, antes de julgar a Alice, né? Por que ela fez isso? Mas essa é a minha opinião. Pode ter muita gente aí que não concorde comigo, fale, não, ela não deveria ter feito, ela deveria ter aguardado as coisas melhorarem, né? O que tem o filho ficar sem comer iogurte, sem ter o que comer, sei lá, né? Esperasse o apartamento para leilão, não sei.
Não sei, pode ter pessoas aí talvez que vão pensar diferente de mim. Mas essa é a maneira que eu penso. E esse canal é aberto para você dar a sua opinião. Então vamos lá dar a sua opinião para Alice. Mas Alice, se sinta acolhida. Um beijo, um abraço para você. Muita gratidão aí por você ter mandado sua história. E até o próximo vídeo. Tchau.